depois da Primeira Guerra Mundial, que Harvard virou uma escola internacional. We want to appoint to the faculty the best people, no matter where they come from, no matter who they are. The 1930s and 1940s is very important because it meant that Harvard was willing to appoint to the faculty Jews. This is a time of Hitler, the time of anti-Semitism, and the university opened its doors increasingly as it moves. This doesn't, not easy, it's not quick, but it opens up and it develops a spectacular scientific faculty. Harvard's gain was Europe's loss. Depois de algum tempo aqui no campus, conversando com as pessoas, ouvindo histórias, a gente vai conhecendo os mistérios e muitas curiosidades da Universidade de Harvard. Por exemplo, vocês sabem o porquê desse nome? Bom, aí está o cara, John Harvard. Pelo que diz o monumento, fundador da universidade em 1638. Só que é tudo mentira. Na verdade, ninguém sabe como era a figura de John Harvard. Ele não fundou a universidade e o ano de fundação é 1636. E você vai ver no próximo bloco do primeiro Mundo S.A. especial sobre a Universidade de Harvard. A escola de onde saíram 7 dos 9 ministros da Suprema Corte americana. Os passos do presidente Barack Obama pela Escola de Direito, o ex-ministro brasileiro que voltou à universidade e os novos colegas dele. Como é, afinal, ser aluno de Harvard? Passa das 7 da noite, foi um longo dia de estudos e um grupo de jovens continua reunido. É uma área restrita, no mesmo prédio onde ficam os dormitórios. A conversa não é obrigatória, nem faz parte do currículo. Ela que organizaram o encontro. A Rumi é minha colega de classe, ela é graduada aqui do Harvard College. As alunas da graduação convidaram o brasileiro que faz mestrado em estudos governamentais para falar sobre lideranças comunitárias no Brasil. É comum aqui na universidade, então, isso de você juntar uma galera e trocar conhecimento de noite, fora do horário normal? Fora do horário. Eles são jovens líderes que têm interesse em trabalhar na mesma área, têm interesse em trabalhar na área de política, ação cívica. Eu acho que uma coisa fundamental aqui entre todos e que é comum é a grande paixão por o que cada um faz. E eu estou muito feliz de estar aqui no meio desses jovens líderes que têm uma paixão muito grande pela melhoria da condição humana. Foi assim, com uma pequena reunião de 8 estudantes em volta de um mestre, que Harvard surgiu em 1636. Hoje a universidade tem mais de 20 mil alunos, entre graduação, mestrado e doutorado. E foi principalmente a partir do sucesso de seus ex-alunos que Harvard cresceu e continua crescendo às margens do rio Charles. Ao sul do rio, em Boston, fica a Escola de Negócios. E um pouco mais distante, a Escola de Medicina. Mas o coração de Harvard está em Cambridge. É quase uma cidade inteira para abrigar dormitórios, prédios administrativos, a graduação, a escola de governo, a escola de artes e ciências e a famosa escola de direito, para onde a gente vai agora. Ex-alunos que formariam uma seleção. 7 dos 9 juízes da Suprema Corte americana saíram de Harvard. Eram 6. Mais recentemente, Barack Obama indicou a 7ª. Our Solicitor General and my friend, Elena Kagan. Elena Kagan foi reitora da Escola de Direito. E não é por acaso. Antes de ser presidente, Obama caminhou muito por esses gramados. Fez mestrado em Direito entre 1988 e 89. Foi aqui nessa casinha simples que Barack Obama chamou pela primeira vez a atenção dos Estados Unidos. Em mais de 100 anos, era o primeiro presidente negro da Harvard Law Review, a revista jurídica mais importante do mundo. Em um ano na presidência, Obama escreveu um único artigo, mas sobre um tema bastante polêmico. O advogado Max Fontes estudou nas mesmas salas e com os mesmos professores de Obama.
e conta que o artigo do presidente foi sobre o direito de um feto de processar a mãe. É isso mesmo? É, o feto. Por quê? Isso foi um caso da Suprema Corte do Estado de Illinois, que tinha decidido 10 anos antes contra esse direito do feto. Porque Como é que um feto processa a mãe? Não, foi o seguinte, o pai processou a mãe, que durante a gravidez, acho que no 3º mês, ela se envolveu num acidente de carro. E por conta desse acidente, o feto nasceu com uma série de deformações. E o que pensava o futuro presidente? Disse que não deveria haver esse direito não deveria ser reconhecido, porque isso, em última instância, resultaria em mais abortos, porque as mães, com medo de sofrerem processos depois da gravidez, abortariam. Max fez mestrado em Direito, trabalhou num escritório americano e depois voltou ao Brasil para montar seu próprio escritório. Na sua vida, o que pesou ter estudado em Harvard, agora completando 10 anos que você saiu daqui? Os professores, as pessoas que eu conheci aqui, é um legado que você leva para o resto da vida, né? Acho que isso foi fundamental porque te dá uma visão diferenciada do mundo. E também lhe dá muita confiança, porque até uma das coisas que o Obama, quando veio aqui, ele queria, ele escreve isso no livro dele, ele veio para cá para aprender a moeda do poder. Eu acho que aqui você vê claramente que as ideias podem mudar o mundo. E você se sente poderoso para mudar o mundo? Não. Eu acho que a gente sente poder quando a gente ajuda os outros e ajuda o seu país a melhorar em todos os aspectos. Mas não me sinto mais poderoso, não. Mas aquele Hzinho no currículo faz diferença. Não, faz. Faz um pouquinho. Um sucesso de bilheteria, ao vivo e pela televisão. 14 mil alunos no mundo inteiro. A aula do professor Michael Sandel é uma das mais famosas da história de Harvard. This is a course about justice and we begin with a story. Ele faz um espetáculo no auditório, propõe questões polêmicas e dá um nó na cabeça dos estudantes. Mas apesar do show, Michael Sandel não perde o foco. Está usando o método socrático, a base do ensino que faz da Escola de Direito de Harvard uma das melhores do mundo. Here's our first question. What's the right thing to do? What would you do? Who's willing to volunteer a reason? Go ahead, stand up. Sócrates, como ele desenvolveu esse método chamado maiêutica. E esse método estava baseado no princípio de Sócrates se colocava como um ignorante, como alguém que não tinha conhecimento de um determinado tema, e por meio de uma série de perguntas que ele fazia aos seus interlocutores, ele tentava chegar a um conceito, a algo mais próximo do conceito ou da ideia que eles estavam discutindo. O objetivo desse método é uma reconstrução em sala de aula dos argumentos utilizados pelos tribunais norte-americanos nas decisões. Adilson estudou em escolas públicas brasileiras, se formou em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais e agora faz doutorado. Quando se formar dentro de alguns meses, vai ser o primeiro negro brasileiro da história com diploma de doutor em Harvard. No grupo de brasileiros da Escola de Direito, Adilson é o mais antigo, mas todo mundo já se acostumou à dura rotina de estudo. A biblioteca tem um andar que é 24 horas, não importa a hora que você for lá, tem gente estudando e não tem fim de semana, não tem feriado, é intenso. A gente tem a aula tradicional, que foi todo mundo sentado numa sala de aula. A gente tem os reading groups, que seriam os grupos de leitura, que você vai estar num grupo de 10 pessoas com um professor. Você vai ter uma carga de leitura semanal de X páginas. Você vai chegar e você vai ficar discutindo essas leituras com um professor em um grupo muito pequeno de alunos, o que é muito interessante. E como é que foi chegar com 30 anos ao Ministério do Brasil? Para mim foi muito inesperado. Eu não tinha em mente o objetivo de me tornar um político ou de ser um ministro. Você não tem história política anterior a essa? Não, ninguém da minha família tem tradição política. Como assim um ex-ministro entre os jovens estudantes? Acho que as circunstâncias um pouco me conduziram a isso. Meu caro e querido companheiro Daniel Vargas,
Daniel Vargas assumiu o cargo de ministro na Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo Lula.